Com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui agora no último dia da campanha, renovando a minha aliança com Deus, ou com Jesus, como queira. Vamos agora pedir a Deus que Ele realmente venha renovar nossa aliança com Ele. Todo dia pecamos, todo dia falamos coisas que não deve, participamos de fofoquinha, de conversinha, maus pensamentos, maus desejos do coração, ira, contenda, fofoca, mentira, todo dia. Sempre nós temos alguma coisinha, alguma pontinha para ser cortada, para ser aparada, né, do nosso caráter, para poder pegar e estar perto de Deus. Eu quero dizer para a igreja, muita gente pensa que Deus vai mudar caráter. Deus nunca tirou caráter nem mudou caráter de ninguém. O caráter é formado no longo da vida, desde que você nasce até o dia que você morre, que é um caráter em formação ainda, que nunca sabemos nada, com um conjunto de aprendizado que você aproveita e fixa no seu coração. É um conjunto de aprendizado que você fixa no seu coração. Porque o que você crê que não é bom para você, você elimina da sua vida. Só que há pessoas que creem no poder das trevas. Há pessoas que creem que tendo o poder das trevas no coração é bom para ele. Há pessoas que creem que ter ódio, ter contenda, ser brabo, ser valente, bateu, levou, qualquer coisa está brigando, xingando, falando. Tem muita gente que adota essa metodologia no coração, mas isso é um poder das trevas. Isso é um mal que tem que ser eliminado do meu coração. É esse tipo de coisa que Deus falou. Nós temos que eliminar de nós. A Bíblia diz bem claro: ireis, mas não pequeis. Irar é uma coisa, ódio é outra. Não confundem ira com ódio. Você ira, mas é momentâneo, é algo que aconteceu ali na sua vida, né? De momento, certo? E ali você tem que ser cauteloso na sua ira para que você não venha ficar pecando. Porque pecar é da natureza humana mesmo. Não é correto, não é certo, não é bom, mas é da nossa natureza errar mesmo. Isso aí é normal, para nós, né? Porque perante o céu não é. Mas toda vez que eu erro, que eu peco, que eu faço algo que não agrada a Deus, normalmente eu vou ter uma colheita maligna. Eu estou dizendo isso porque é assim que funciona a palavra de Deus. Mas se eu faço coisa boa, se eu pratico as boas obras, também vou ter uma colheita boa também. Então nós vivemos num mundo na qual você vai ali no terreno, passa o trator no terreno, ara ele, joga um calcário para fortalecer a terra e vem com a semente e joga. Depois do calcário misturado, né, triturado com a terra, com o arado, você vem a semente e semeia. Mas só que naquela terra ali, você não tem como peneirar grão por grão e separar a semente que não é o que você plantou. E muitas das vezes tem coisas que você planta, mas tem coisas que você colhe que não foi você que plantou. Às vezes foi o pai, a mãe, o avô, a avó, que nós chamamos de maldição hereditária. Hoje, se você observar a conduta de uma família, a família ela é a maior causadora de desastre na face da terra. Por quê? É o estilo que você educa seu filho, ele vai ser amanhã. Quer queira ou não, você tem uma influência de 50% a 75% no caráter do seu filho, para que ele possa ser amanhã. Lógico que não é todos não, já tem uns já nascem com a natureza ruim, não estou generalizando, certo? Mas você tem uma grande influência no caráter do seu filho. Só que a maioria das vezes os filhos pega só o lado mal, ele nunca pega o lado bom dos pais. 90% dos filhos pega o lado mal. Ele não pega o que é bom, o que é correto, o que é justo, o que é bom diante dos olhos de Deus para ser abençoado. Mas tudo que você fez de mal, ele vai pegar. E o dia que você falar alguma coisa para ele, ele vai falar: mas o senhor fazia. Ele vai te jogar na sua cara. Então por isso que eu estou falando, o maior culpado da geração de hoje não são os filhos, são os pais. Que não teve a coragem de mandar o mal embora.
mas adotou o mal dentro de si. Adotou o que é ruim. Eu tive 4 fases na minha vida. 4 fases. E dessas 4 fases eu fico com a última. A primeira fase foi de quando eu nasci até os 10 anos. Em meio a dores, a tristeza, a angústia, o abandono, a rejeição, que eu só ouvia palavras de destruição na minha vida. Eu nunca ouvi alguém falar para mim assim: você vai ser um médico, você vai ser um doutor. Eu estou falando família, viu, irmãos? Você vai ser um doutor, você vai ser um advogado, você vai ser um juiz. Minha família nunca fez isso, irmão. Nunca chegou a mim e falou isso para mim. Ninguém. Até os 10 anos minha vida foi de jeito. Segunda fase foi dos 10 aos 18. Eu comecei a descobrir o que é a vida. Porém, o mundo não foi legal comigo. No período de até 10 anos, eu era um sonhador. Eu nunca tinha pensado nem em maltratar alguém, ou humilhar alguém, ou fazer mal para ninguém. Nunca parei de pensar nisso até os 10 anos. Para mim, o mundo era um mar de rosa. Família era um mar de rosa. Casa era um mar de rosa. Só que eu nunca tive uma casa. Esse é que é o problema. E aí, dos 10 aos 18, foi o período de que Satanás trabalhou bastante na minha vida. Ele me colocou muita gente para tentar me matar, tocaia, revólver na cara, da minha própria família, própria casa. Então, irmãos, eu tive o segundo período da minha vida, um desastre total. E nesse período aí foi muito choro. Muitas das vezes que eu me vi em situação bem complicada. E famílias, neca. Não tive ninguém para me dar apoio. Quando eu fiz 14 anos, eu saí de casa. Saí de casa, vim embora de Anápolis para Goiânia. Só teve uma pessoa que me deu apoio até o fim. O nome dessa pessoa é Dalma Maria de Jesus, que é minha mãe. Minha mãe nunca virou as costas para mim, hora nenhuma. Minha mãe vendeu o que ela tinha para me ajudar a construir um barraco michuruca, sem reboco, sem nada, no quintal de um tio meu, perto da casa dela. Para mim não ficar na rua, porque eu não mais ficava em casa. E aí, irmãos, minha vida deu uma guinada nesse período aí de 10 anos até os 18. Mas daquele menino bom, amoroso, carinhoso, que via tudo florido, passou a ver o inferno. Tudo no fogo do inferno. Um coração mau, um coração destruidor, um coração de perversidade. Um coração que pensava em metralhar todo mundo. Começando em casa, começando dos irmãos, das irmãs, família. Exceto a minha mãe. Essa eu sempre separei ela no meu coração. No meu mundo de iniquidade, minha mãe era minha mãe herói. Eu não era crente, era minha mamãe Noel. E dos 18 aos 27, eu aprendi a estabilizar. Eu fui tirando aquele ódio do meu coração, aquela dor, aquela amargura que eu aprendi nas ruas quando saí de casa, aprendi nas calçadas, aquela rejeição do mundo. Ninguém olhava para mim com bons olhos, sempre olhava para mim desejando mal para mim. E eu, dos 18 aos 27 anos, eu fui estabilizando minha mente. Comecei a trabalhar de carteira assinada. Apresentei no quartel, pesava 53 quilos quando eu apresentei no quartel. E não fui pego. Eu fui pego, mas 3 meses depois eles me liberaram. Porque eu era muito franzino, muito miúdo. E eu acho que me pegou foi de covardia mesmo. Porque os caras tinham 2 metros, 1,80 m, dava 4, 5 de mim.
Mas me pegaram para fazer chacota. Mas amém. 3 meses depois eu fui liberado. 5 meses depois eu peguei minha reservista. Aí comecei a trabalhar. Trabalhei 11 anos na mesma empresa. Que foi o período que dos 18 ao 28. Nesse período aí minha vida mudou, deu uma guinada de novo. Foi a terceira etapa da minha vida. Quando eu fiz 23 para 24 anos, eu comecei a analisar minha vida, que minha vida não estava certa. Aquela vida de maldade, aquela vida de ira, aquela vida de destruir, de matar, roubar eu nunca roubei. Nunca pensei nisso também não. Não era meu foco. Meu foco era matar mesmo, todo direito. Tipo um serial killer. E aí, nesse período de 18 até os 27, 28 anos, nessa firma que eu trabalhava, eu conheci uma mulher chamada Dona Divina. Ela é da Igreja Batista, viveu 54 anos na igreja. Morreu com 84, viveu 54 anos na igreja. Morreu, sofreu um acidente de carro e morreu. Vindo de Tapirapó, sentido Tapirapó para Goiânia. E aí essa mulher, ela sentava e conversava comigo, essa senhorinha. E o marido dela ardia de ciúme. Perto de mim, pegava os bancos, jogava para cima, fazia maior ruaça, raça de onça para mim, eu ficava olhando para ele rindo. Porque eu tinha um pingo de medo de morrer. E aí, essa senhorinha me ensinou algo, né, que esse mundo negro tinha que ser eliminado da minha alma. Com palavras sábias de mãe, ela deu outro sentido à minha vida. Ela deu sentido à minha vida, ela me deu vontade de viver, ela foi me mostrando, porque até então, eu vivia por viver, eu passava por esse mundo por passar. Eu andava por andar, eu ia nas festas, nos pagodes da vida, por ir, não me relacionava com ninguém, fechado, não tinha amigo. O único amigo que eu tinha era esse rapaz, que é meu amigo até hoje de infância, que é o dono da fábrica de colchão Real Mac, Elemar de Oliveira Alves. Nós somos amigos há mais de quase 50 anos. Quase 50 é exagero, né? Mas 30 e poucos anos, 35 por aí. Conheci ele na Ortobon, estava com 18 anos, estou com 58, então 40 anos. E aí, irmãos, eu conheci esse rapaz que era filho dessa senhorinha. Essa senhorinha praticamente me adotou. Começou a pregar o evangelho para mim, que Deus era bom, que Deus era maravilhoso, que de fato é, né? E mesmo assim eu não queria Jesus não, olhar para ela e ria, não dava ideia para ela, porque a minha família não é muito chegada a crente, né? Nunca foi. Meu padrasto gostava de magia negra, e algumas pessoas da família não se relacionam com Deus, é com o diabo mesmo, com queimar vela, estranho, né? Não quero entrar nesse detalhe, não, que esse detalhe não é da vida minha, da vida deles, mas estou relacionando, estou dando esse detalhe para você ver que jeito que eu fui criado. E aí, irmãos, dos 18 aos 27 anos, aos 26, né, que quando eu casei, foi a terceira guinada na minha vida. Porque ali eu comecei a desfazer dessa nuvem de demônio que me acompanhava. Graças a Deus foi destroçando o trono de Satanás que estava no meu coração. Deus foi arrancando o ódio. Mesmo eu sem perceber, Deus foi tirando. Mas tudo que Deus tirou, eu também pedi. Eu também quis. A vida da gente, irmão, ela só é complicada porque as pessoas mesmo complicam ela. Os seres humanos complicam a vida deles. Os seres humanos hoje perdeu o senso de honra. Eles não têm honra nem com a alma deles e com Deus. Eles desonram a Deus o tempo todo. E não têm honra com o próximo. Na época que eu era jovem, um fio de bigode era honra.
Hoje você pode arrancar a barba inteira, porque a pessoa não tem honra. Promete e não cumpre, trata não vai. O mundo de hoje é assim. O mundo está em trevas. Mas nós cristãos temos que ser diferente. Nós temos que fazer a diferença. Jesus nos chamou para ser diferente, irmão. Quando eu fiz 26 anos, eu fiz 26 de novembro, dia 1º de janeiro, eu conheci minha esposa. Do mesmo ano que eu ia completar 27, eu completei 27, dia 4 de novembro, casei com ela. Poucos dias depois, no mesmo mês de novembro. Casei com ela quase que no dia do meu casamento, do meu aniversário. Que eu inteirei 27. Eu estou com 31 anos com a minha esposa. E nesse período aí, o vô dela morreu. Passou uns 2 anos, mais ou menos 3 anos, a avó morreu. E nesse período veio o André. Quando o André estava fazendo 1 ano, eu e minha esposa nós aceitamos Jesus. Nós aceitamos Jesus, o André era novinho, nos braços. E nesse período nós aceitamos Jesus, irmão, pra cá, foi a 4ª guinada. Aí eu comecei a largar tudo que eu fazia antes. Larguei tudo. Bebida, amizade mundana, amizade de boteco, de jogo, de futebol, de festa. Eu larguei tudo. E estou satisfeito por ter largado. Eu estou te relatando aqui esse testemunho, que esse aqui eu não posso, não tem tempo para contar na igreja. Que é o local da igreja lá. E olha que eu não relatei ainda nem como que eu aceitei Jesus para vocês. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que Deus não se engana. Quando eu não conseguia ver nada que presta em mim, Deus me chamou e me tornou alguém. Quando eu era ninguém, Jesus veio e fez eu ser alguém. Jesus pegou eu lá do fundo do poço e pôs eu na boca do poço e falou: vai, Gideão do século XXI. Chegou a tua época de você ministrar a palavra. Eu aceitei Jesus, irmão. Fui muito humilhado na igreja. Não podia bater palma, não podia dar glória a Deus. Eu batia palma e a pessoa saía do altar. E lá onde eu estava, no meio da igreja. Bate palma não, que suas palmas dói meu ouvido. Eu dava glória a Deus numa igreja de 2 andares, com capacidade para milhares de pessoas. Pois a pessoa saía do altar e lá no 2º andar, no fundo da igreja, para dar glória a Deus, que seu glória a Deus dói meu ouvido. Uma igreja, irmão, muito grande, 2 andares, lá no final, irmão, 1.800 bancos de almofada, fora as cadeiras de plástico. Pois eu sentava lá no final para dar glória a Deus, depois eu saía lá do altar. Eu passei um período, irmão, na qual eu fui pisoteado pelos crentes. Minha mãe, mas minha família, até hoje não aceita minha regra de fé completamente. Me engole, mas não me aceita completamente. Tem alguns que até aceitam, outros não. Uns concordaram, para não me contrariar. Só concordaram. Mas você olha no olho deles, você vê que eles não concordam muito com a minha regra de fé, minha maneira de viver. Outros achou melhor porque do jeito que eu era, eles sabiam que a qualquer momento eu poderia aparecer assassinado. Alguém ia me matar. Então, irmãos, o mundo é assim. As pessoas se aproximam da gente para sugar. Esse é o mundo. Nós cristãos temos que obedecer a palavra e fazer o que a palavra diz. Eu tive uma vida, as 4 etapas da vida, mas nas 4 etapas da vida Deus trabalhou diferente. Eu, que olhava para o mundo como um mundo perfeito, Deus pegou e falou: ó, esse aqui, vamos ter que moldar ele de novo. Ele permitiu eu ver a tragédia do mundo.
a natureza do mundo. Durante 10 anos. E nesse período aí, entre esse mundo florido com o mundo maldoso, perverso, Deus me moldou de outra maneira. E no período desses, do 18 ao 26, Deus me moldou de outra maneira. Dos 26 até 31 anos, Deus me preparou para entrar no céu, para aceitar como Salvador. Deus me preparou para ser um vaso dele, que foi o período, o quarto período. E até então, Deus todo dia me molda numa coisa diferente. Mas para isso, todo dia eu tenho que orar e pedir a Deus perdão. Renovar minha aliança com Deus. Eu quero que você entenda que a vida do cristão, ela não é fácil, mas tem garantia de vitória. A vida do cristão tem muita guerra, mas tem garantia que o general, Jesus Cristo, está na frente da batalha e vai te dar a vitória na mão. Josafá era um rei. E um dia ele se viu cercado pelos inimigos. 2 tribos e meia. 2 nações e meia. Mas a tribo que mais traiu ele foi a meia tribo, que era dos meomitas, que morava na terra do povo de Deus. Comia na terra do povo de Deus, comia comida do povo de Deus. A meia tribo traiu ele e aliou com o inimigo para destruir Josafá. Mas mesmo assim não adiantou ele trair. Que a meia tribo conhecia tudo, como funcionava as guardas, como funcionava tudo. Viu? Achou que chegou a época de destruir o povo de Deus. A meia tribo era da casa. Se misturaram com o sangue do povo da terra. Então, irmãos, o que eu quero que você entenda, renova a tua aliança com Jesus. Ainda que até o teu parente levantar contra você, Deus vai te honrar. Ainda que o teu parente disser não, Jesus disse sim, acabou. Seja cristão, irmão. Renova a tua aliança com Deus. Faça uma nova aliança com Deus. Hoje é o último dia da campanha. Hoje é o dia de você conhecer a Deus de verdade. Mude a tua história. Larga dessa vida monótona que você tem sem Deus. Correndo atrás da felicidade. Correndo atrás da paz. Você acha que uma casa da felicidade? Você acha que um carro da felicidade? Você acha que o dinheiro da felicidade? Precisamos dele para sobreviver na terra abaixo de Deus. Mas o Deus de dinheiro ainda continua sendo o demônio, que é Mamon. Cuidado para não virar idolatria. Porque a avareza é um caráter demoníaco de Mamon. Toda pessoa avarenta, que tem dó de ajudar, tem dó de fazer as coisas para Deus, tem dó de vir trazer os dízimos, as ofertas na igreja, infelizmente, meu filho, 1 Tessalonicenses fala o que você é. Avarento. E a idolatria. A sua idolatria é a avareza. O espírito da avareza é a idolatria. Por si só. E ela faz parte do caráter de Mamon, que é o Deus do dia que Jesus disse. Então, irmãos, seja sábio. Deixa Deus entrar na sua vida de verdade. Renova a tua aliança com Deus. Venha dar o seu louvor, o seu melhor para Jesus. Hoje é culto de libertação já à noite. Então essa é a palavra do meio-dia para a tarde. Para não ficar só nas minhas palavras, vou ler aqui um versículo, né, do livro de João, capítulo 14. Para não ficar só nas minhas palavras. Ok? E a paz do Senhor. Eu vou ler agora, tá? Livro de João, capítulo 14, versículo 21 diz assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. Ora, a palavra que eu ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, irmãos, você vai observar que aquele que tem os mandamentos do Senhor, ele vai guardar. E ao guardar as palavras de Deus, os mandamentos de Deus, Jesus disse: esse é o que me ama, e será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, irmãos, não tem como deixar de falar para você sobre a sua aliança sem falar como que você declara o amor de Jesus. Vou te fazer algumas perguntas. Você ama Jesus de verdade? Que dia que Deus mandou você largar a igreja e ir para uma festa mundana?
Que dia que Deus mandou você largar a igreja para ficar em casa? Que dia que Deus mandou você largar a igreja por causa de uma rede social? Que dia que Deus mandou você largar ele por causa de trabalho? Jesus falou que o trabalho era até 6 horas da tarde. Está escrito na palavra de Deus. O dia tem 24 horas. Aí 12 é para dormir, 12 é para trabalhar. Que dia que Deus mandou você largar ele para sair passeando no shopping? Que dia que Deus mandou você largar ele e fazer visita no horário do seu culto, da sua adoração a Deus? Eu não tenho lembrança de ver isso escrito na Bíblia hora nenhuma. Pelo contrário, Jesus disse, ó, segue-me. Ah, Senhor, eu vou lá visitar o meu pai que morreu. Ele falou, deixa que o morto sepulta os mortos, vem, segue-me. O outro falou, eu vou te seguir, mas primeiro eu vou olhar a terra que eu comprei. E o outro falou o quê? Senhor, eu tenho que despedir do meu pai e da minha mãe. Amados, cada um tem uma desculpa esfarrapada. E Jesus falou bem claro, você sabe que Jesus falou sobre isso. Que aquele que não largar pai, mãe, trabalho. Eu não vou ficar só nas minhas palavras, não. Eu vou ler aqui no livro de Marcos para você. Porque aí você fala assim, ó, o pastor está falando da carne. Tá bom? Então, eu vou ler para você a conversa dos apóstolos com Jesus, em Marcos capítulo 10, versículo 28. A seguir. Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus respondeu e disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campos, trabalho, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais. Já neste mundo, aqui, não é lá no céu, não, aqui, ó, neste mundo. Em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos com perseguição, e no século futuro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Todo mundo acha que, eu estou aqui na fila, eu sou o último, mas você é o primeiro. Não, irmão. Aqui está falando, é de você escolher a Deus, é questão de escolha. Amém? Então essa é a palavra de hoje, né? Para Deus renovar a minha aliança, a sua aliança. Pai, finaliza aqui, Senhor, com esta oração. Espírito Santo de Deus, purifica-me com o sangue de Jesus. Lava-me por completo com a palavra de Deus. Pai, purifica esse teu servo, essa tua serva, deste canal. Lava, Senhor, com a Santa Sagrada Escritura. E purifica a alma deles com o sangue de Jesus. Para que a nossa aliança seja renovada com o Senhor por completo. De corpo, alma e espírito. Deus, perdoa as nossas transgressões, joga no mar do esquecimento, eu te peço, Pai. Misericórdia pelo meu pecado, misericórdia pelo pecado do irmão. Em nome de Jesus. E a paz do Senhor, a paz do Senhor. Daqui a pouco temos o culto de libertação na Igreja Portais do Céu. Esteja lá que eu estarei trazendo uma mensagem maravilhosa que Deus ordenou para os teus ouvidos. Em nome de Jesus.